Corinthians! Então, ó, a gente vai falar do São Paulo que se deu bem lá quando a gente for fazer uma análise da Rapaz. tabela, tá? Porque Beleza. o que importa mesmo, que vale a pena, Gustavo, que a gente se diverte é desgraça. Vamos vamos falar do Corinthians se fuder. Exatamente. Aí, capitão do povo, cadê você agora, capitão do povo? Se lascar, capitão. Pô. A gente tem que falar do Corinthians, cara. Olha só, vamos lá, vamos relembrar. Relembre. Corinthians se lascou na pré-Libertadores, É. foi pra Não, volta um Sul-Americana. pouquinho mais. Fez o que deu, o que não deu pra classificar no ano É, passado, tá? Quase foi rebaixado e o Ramon Dias salvou a pele do Corinthians, entendeu? aí este homem aqui nos deu alegria, ó, e Rapaz. mandou eles pra Sul-Americana. E aí na Sul-Americana foi de mal ao pior, só que beleza. Foi tudo ruim, mas a gente agora tem o Dorival, É verdade. técnico da seleção. Recentemente ganhou Copa do Brasil, brasileiro, ganhou tudo. Guardiola, o Guardiola brasileiro, né? É, o pica-pauzinho. Aí chega lá, Compartilha aí, vamos Bruno. jogar, Compartilha com os cabras aí, vamos Bruno. jogar. Chega lá, empata, não deu de nada, rapaz. É, bicho. Vamos falar da tabela deles aqui, ó. Deixa eu Com pegar esse aqui. empate poderoso Vamos que pro eles tomaram React. agora. Deixa eu abrir a câmera aqui de volta. Aí quando você me der o ok, eu falo aqui. Belezinha. Deixa eu só enquadrar aqui. Que tem que ser. Corinthians empata aí pro América de Cali, o rival do Pablo Escobar. Meu Deus do céu. Me dá Colômbia, Agora meu eu tenho Deus que do achar é o céu. Corinthians aqui nesse meio dessa turma aqui toda. Grupo Vamos C. achar o grupo C? Rapaz, tá aí na tela então. Quase que tá o Ó, Corinthians. vamos fazer uma análise aqui dessa tabela, tá, gente? Faltam 2 jogos. O Racing tá em último com 0 pontos. Que fase do Racing. O Corinthians tá em terceiro com 5 pontos. O América de Cali tá em segundo com 6 pontos. E o Huracan tá em primeiro com E 10. o Só pra América, o lembrar, América de Cali, ele tá com a lá, como é que se diz? A lá Zubildismo, né? É uma vitória e todos os empates, né? mas tá na frente, é isso que importa. É. Pra lembrar, na Sul-Americana, classifica o primeiro e o segundo vai pra uma repescagem, tá? Repescagem bem da miserável. Então o Corinthians ele tem que pelo menos ir a segundo lugar. Com 5 pontos, vamos fazer as contas? Se ele ganhar os 2 próximos jogos, ele vai fazer 6, 7, 8, 9, 10, 11. O Huracan, cara, se o Huracan ganhar uma, já acabou. Não vai conseguir chegar no Huracan. Se o Corinthians, a luta agora dele vai ser com o América de Cali, que tem um ponto a mais. E ele já não vai pegar mais o América de Cali. Então, Então, já complica. e o próximo jogo do Corinthians é fora de casa, lá no Uruguai contra o Racing, tá? A Que aí tem que ganhar, tem que Não, tem que ganhar. ganhar. Só é isso, mas isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então o próximo jogo na quinta-feira é contra o Racing no Uruguai e o outro jogo é fora de casa também contra o Huracan. Então é um confronto direto entre o terceiro colocado e o primeiro, fora de casa. Então assim, a chance do Corinthians vencer o Huracan no El Palace, no El Palácio lá, é mínima, assim. Eu acho que o Corinthians não vence lá fora e ainda vai passar, eu acho que ainda passa dificuldade contra o Racing. Por mais que ele seja o cara que perdeu todas no grupo, por que eu digo isso? Torcedor corintiano. Porque a gente vê, tem 3 times da Sul-Americana que a gente vem acompanhando algumas coisas que eles não estão levando essa competição muito a sério. E o Corinthians eu vejo que é uma delas, porque a gente vê muito torcedor dizendo assim, nossa, se o Corinthians sair da Sul-Americana é melhor porque pode focar na Copa do Brasil e no Brasileiro, né? Então assim, depende de como vai estar a mentalidade do Corinthians lá. Por quê? Se vencer do Racing, na quinta-feira ganha do Racing. Num dia antes, na quarta, tem o América de Cali e o Huracan. A possibilidade do Huracan passar do América é muito alta. Logo, o Corinthians passa o América, correto? O problema depois é aí que vem a mentalidade. Se o Corinthians for pra cima, for querer buscar o resultado, ele consegue garantir a segunda colocação vencendo o Huracan na sexta rodada. O problema é que o América de Cali vai jogar contra o Racing em casa. E né, o Que Racing é o, que o é o Racing que vai perdeu ganhar. todas. Então, assim, a chance do América ganhar é muito alta. Então, assim, ou o Corinthians vence os 2 jogos agora, ou Acabou. a estrada vai ficando um pouco feia, porque não depende, o Corinthians não depende mais dele mesmo, né? O Corinthians agora depende de outros fatores para poder
arrancar essa classificação aí, o que é um vexame, né? E com certeza. Mas assim, eu zoei agora com o Dorival, mas ele é o menos culpado disso, chegou Claro agora. que não. Pra mim, a principal culpa é dos caras que escalaram lá no primeiro jogo e no segundo time reserva, time Pois é. mistão. Pô, cara, você acha que a torcida não quer a Sul-Americana? O cacete que não quer. Não, se É o tiver de campeonato ganhar. fácil pra você ganhar, entre aspas, é o E, campeonato que era mais fácil pra ganhar. e, O pra, Corinthians não tem o campeonato. e pro Corinthians, apesar do time que tem, fica também. É meio a meio, na verdade, né? Pra classificar pra Libertadores do ano que vem, né? Porque o Corinthians É. classificou pra não ter que jogar pré, por exemplo. Pra não ter que jogar. Passar por tudo aquilo de novo. Então, assim, E pra mim é assim, vexame. vamos lembrar do Palmeiras? O Palmeiras na Libertadores e era um vexame, você sabe disso, né? Uhum. A gente zoava o Palmeiras a rodo. O que o Palmeiras fez? Todo ano chegava na Libertadores, Todo todo ano. ano chegava. Perdia pro Boca, perdia pro Boca, perdia pra não sei quem, perdia, mas todo ano chegava, chegava, chegava. Quando o Abel chegou, o Abel não teve que classificar o Palmeiras pra Libertadores depois de não sei quantos anos. Não, ele já foi, disputou, acabou. Pois é. Aí você chama o Dorival agora, que é um técnico de seleção. Ele vai disputar a Libertadores? Não vai. Você tá perdendo tempo. Ele podia já estar disputando a Libertadores com um elenco forte, não, mas ele não pode, por quê? Tem que disputar a Sul-Americana, que o Corinthians não classificou. Então, assim, ou o Corinthians muda a mentalidade que para parar com esse acesso negado, ele tem que chegar na competição toda hora, ou senão vai ser isso aí, vai ser vexame, vexame, vexame. Cai na pré-Libertadores, cai na tabela da Sul-Americana e vai caindo, vai caindo. Pois é. Aposto que a torcida não gosta disso, tá? Só isso que eu acho. E isso agrava, a gente se aprofunda mais na mesa, mas isso também agrava o que tá acontecendo fora também, né? Porque o presidente do Corinthians está recebendo um impeachment e a Gaviões da Fiel agora também, que é a principal organizada do clube, não tá apoiando mais o cara. Então, assim, os resultados em Cara, campo não aparecem em jogos eliminatórios, jogos de Copa, a pressão lá por dentro, como é que os jogadores estão? Também eu vi uma notícia que eu não sei se é verídica, tá? Que o Garro também tá querendo sair fora. Então, assim, é eu vi uma complicado. notícia, Gustavo, que eu vou trazer na segunda, que eu tô olhando ela mais, né? Vendo se eu acho de outros canais. A torcida do Corinthians ela foi no CT porque ela recebeu uma denúncia. Alguém mandou a denúncia lá para algum membro Ah, da deve ser um cara de Gaviões, dentro. é, falando que tá tendo esquema. Veja só, tô falando aqui tudo no campo hipotético, a gente tá apurando ainda. É só acusação, não tem nada aprovado, Tem não, uma não tô notícia, é uma falando nome matéria nada. também. Que os caras estão fazendo esquema com os jogadores da base. E aí você vai olhar o número dos jogadores da base do Corinthians, é contratação demais. Cara que tá no profissional que nunca jogou. Pois é. Aí você fica, E caraca. O Corinthians até o ano passado, até uns anos atrás, tinha o Sub-23, não tinha? Sub-22, Sub-23. Sim, Então, cara, absurdo, nada a ver com nada. bom, E assim, claro, vamos. A Gaviões fez o correto de ir lá e buscar, mas se for verdade isso, for comprovado, é um baita de um absurdo. escândalo, né? Absurdo imenso. Um time com a dívida do Corinthians ter um escândalo desse. Enfim. E acredito que nas próximas semanas a gente vai chegar aqui e falar que o Corinthians não classificou. Acho muito difícil de classificar. Pois é. Pra Bom, mim é tristeza. o Bruno falou aqui, ó, deixa o Corinthians assim que tá legal. Eu também acho. No mim tá Tá maravilhoso. divertido. Ai, tá divertido. E agora, a gente vai Vamos falar de falar de quem? outro?